pediram para você relatar as suas experiências alienígenas. Vamos lá. Você relatou uma experiência alienígena Atlantis. Não, essa foi em projeção. Sim. Acessei essas informações, mas a pessoa quer meu contato extraterrestre, é isso? Ou é essa da... Experiências alienígenas. Vambora. De Atlântida você já contou. Eu já contei. Então vamos lá. Eu fiz contato físico, já tem uns quase 20 anos. Não sou boa de data, mas quase 20 anos. Onde nós éramos um grupo de pessoas. Foi até interessante, porque da outra vez que eu vim aqui, eu contei essa experiência. Uhum. E depois eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que estava comigo no contato. Michele, não sei se você lembra de mim. Eu vi o programa, você estava lá e você contou. E eu não sei se você lembra. Eu falei, lógico que eu lembro de você. Não tem como. Éramos um grupo de 5 pessoas. Eu não lembro se éramos 5 ou 6 pessoas, tá? Essa época, eu fazia muita vigília ufológica. Então, eu via muita nave. Eu tinha experiências, assim. Mas a que mais me marcou foi esse contato físico, tá? Estávamos na mata, numa vigília, caminhando, e escutamos um ser falando com a gente. Só que a gente não entendia nada do que eles estavam dizendo. Era uma voz masculina, metalizada, meio grave, parecia um sintetizador e a gente não entendia a voz. E aí, primeiro falou, parem. E a gente parou. E a gente começou a escutar essa voz que não entendia. Nesse momento, a gente pediu que eles ajustassem a nossa frequência vibracional para que a gente pudesse entender. Porque eu vou fazendo uns adendos no meio para as pessoas entenderem. Nós não conseguimos, a gente pode fazer, mas a gente tem que treinar para levantar a nossa frequência vibracional e acessar essa realidade que para a gente é quase imperceptível e por isso a gente não está ouvindo, por isso muitas vezes a gente não está vendo. E aí, pedimos para ajustarem a nossa frequência. O ser continuou falando, a gente continuava sem entender. E aí, num dado momento, a ser feminino começou a falar com a gente. E aí, ela disse, conseguem compreender alguma coisa assim? Sim, estamos entendendo. E aí, perguntamos para eles, quantos vocês são? Eles disseram, 2 casais. Qual o seu nome? Qual o nome de vocês? Ela falou, Sila e Tilos. Eu virei a interlocutora do grupo. E aí eu que falava, eu que ia fazer a entrevista. Aí eu falei assim, vocês vieram de onde? Orion. E uma coisa interessante, a voz era cantada. Era uma voz melodiosa, que era como se fosse um ritmo, ela falasse meio cantando. Então ela falava assim, Orion. E aí nós perguntamos assim, como vocês vieram? E ela respondeu, teletransporte. Pra gente, aquela época, teletransporte, porque eu achava que eles vinham de nave. Eu achava que passava a nave, eles pousavam, vinham andando. Não, teletransporte. Provavelmente eles estavam em alguma nave, alguma outra localidade e se teletransportaram para lá. E aí eu perguntei, quanto tempo vocês demoraram? Milésimos. Aí eu falei, caraca, milésimos. E aí ela falou assim, aí eu pedi assim, vocês podem acender o frontal para a gente ver onde vocês estão? Porque estava muito escuro, a gente não enxergava. E eu, na minha ignorância, achei que fosse acender uma luzinha, assim, tipo uma luz laser daquelas canetinhas. De repente, explode uma luz como se fosse uma bola de futebol. A luz não fez som, mas era como se tivesse feito, porque a gente tomou um susto. E a gente estava assim, meio pisando num barrancozinho. Nessa hora começou meio que um cair por cima do outro. E a gente só escutou, ela falou assim, mantenha uma vibração. E nisso o negócio caiu. A gente não... E aí olha o que interessante que aconteceu. Isso aconteceu num dia. No dia seguinte, o contato continuou da onde ele tinha parado. Mas eu não tinha tido essa percepção. Eu só fui perceber isso quase 10 anos depois. O contato continuou com as mesmas energias, com os mesmos seres, com o mesmo grupo,
da onde ele tinha parado. E o que eu entendi? Eu entendi que é aquela história, a realidade, o tempo não é linear. O contato continua acontecendo naquela linha de tempo que a gente só conseguiu acessar 24 horas depois. Mas na época eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha para conseguir traduzir isso nessa informação. Aí ela falou assim pra gente, aí eu pedi pra ela assim, vocês podem ativar a gente? E aí eu falei, pra prosperidade, pro amor, pra saúde. Ela me cortou e falou assim, ativaremos para o que precisam, andem na mata. Fomos andando, filazinha indiana, andando na mata, não parem. E a gente começou a escutar barulhos como se fossem pedregulhos caindo, mas não tinha nada caindo. E esse som, ele ia assustando a gente. E eu descobri depois que esse som, a gente toma um susto e a aura expande e eles conseguem trabalhar na nossa aura. E aí veio a coisa mais surreal que eu já presenciei na minha vida, efeito Disney no meio do mato. Foram milhares de luz, como se fossem feixes de luz laser, porque foi essa a sensação que eu tive. Milhares de todas as direções, fechando como se fosse uma teia holográfica, assim, ó. Fizesse assim, ó. Vrum, vrum. Em fração de segundos. E o mais incrível, cada um enxergou de uma cor. Eu enxerguei verde, o outro enxergou prata, o outro enxergou rosa, cada um enxergou de uma cor. E assim, depois desse contato, assim, eu nunca precisei ver para crer, porque eu já acreditava antes. Isso aí para mim era uma coisa inerente de todo o universo. Assim, não tem sentido só existir vida no planeta Terra, se a criação é tão vasta. E ali para mim, eu acho que muitas coisas na minha percepção mudaram. E eu acho que aquela experiência serve, porque eu acho que cada vez que eu vou em algum podcast, faço algum evento, ou conto sobre essa história, isso eu conto também no meu livro, em algum nível pessoas são ativadas a partir dessa história que eu estou contando. E me serviu, eu acesso hoje linhas de tempo. Olha só, qualquer pessoa acessa diversas linhas de tempos durante o dia, tá? E aí, cada linha de tempo, ela tem informações, informações, acho que não é a palavra certa, mas assim, ela tem energias codificadas ali. Então, numa linha as coisas fluem mais fácil, na outra você tem alguns obstáculos, na outra você tem desvios, bloqueios e coisas acontecendo. O que te faz, a gente salta de uma linha para outra diversas vezes por dia. O que faz você saltar de uma linha para outra? De uma linha de bloqueios, de uma linha que está boa para uma linha que está bloqueada, para uma linha que está cheia de questão? São as suas oscilações mentais, principalmente emocionais, tá? Então, se você está lá na linha de tempo, super tudo dando certo, de repente acontece algum problema, você recebe uma ligação, acontece alguma coisa, aquilo te tira do eixo, você automaticamente acontece um desvio de linhas de tempo, onde você entra numa linha secundária, numa linha de atraso, uma linha de bloqueio, e assim sucessivamente. Então, a gente acessa essas múltiplas realidades que estão acontecendo simultaneamente o tempo inteiro. O que vai delimitar... E outra coisa, eu sei que tem pessoas que são muito... como é que se fala? Pessoas que demoram a tomar decisões, são muito indecisas. Essas são as que mais saltam de linha de tempo, tá? Essas são as que, quanto mais você demora a tomar uma decisão, quanto mais você fica no meio do caminho, não sabe para onde vai, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, se vai para cá, se vai para lá. Pessoas que têm a indecisão como uma constante, baseada nos medos, nas questões, enfim, essas são as que mais saltam de linha de tempo e por isso são as que mais têm dificuldade de materializar as coisas na realidade física, tá? Você pode perceber, e aí vocês aqui não tomem o que eu estou falando como verdade. Observem pessoas que vocês percebem que são indecisas e esses desvios vibracionais que eles acabam acontecendo. Então, as linhas de tempo, elas operam assim. Então, dentro desse alinhamento que eu falei antes aqui, com o eu superior, com a presença eu sou, com a sua consciência fonte, trazer isso, ancorar, verticalizar, você pode fazer um alinhamento com a sua linha de tempo mestra, que é a linha mais auspiciosa que você tem. É a linha que está mais sintonizada com o seu eu superior. E aí eu vou entrar num outro conceito aqui.
que é para explicar sobre isso ainda. Quando a gente... O seu eu superior, ele é uma consciência num nível mais expandido de realidade. Então, ele olha para você, dentro dessa experiência, como, eu gosto de dar esse exemplo, como se fosse um tabuleiro de banco imobiliário. Ele consegue acessar a realidade que você está aqui com uma forma muito mais fácil. Por quê? Porque ele está num nível dimensionalmente, vibracionalmente, muito mais expandido do que o nosso. Ele é você, você é ele, só que ele está num nível de percepção mais ampliado. Se a gente como é que a gente pode entender isso? Pela geometria. Primeira dimensão é uma linha reta. Segunda dimensão, ela ganha altura. Ou seja, vira o quadrado. Terceira dimensão, ela ganha profundidade. Ela vira o cubo. Estamos na terceira. Quarta dimensão, ela vira um tesseract. E daí por diante, ela vai ganhando complexidade. O seu eu superior é a mesma coisa. Nós estamos, vamos supor, dentro dessa experiência no cubo, terceira dimensão. Seu eu superior está numa dimensão mais expandida. Um ser de segunda dimensão consegue compreender com clareza a dimensão abaixo dele, todas as dimensões abaixo dele. Um ser de terceira consegue compreender uma realidade de segunda, de primeira dimensão com clareza. E assim sucessivamente. Um ser de quarta, terceira, segunda e primeira, de quinta. Seu eu superior é você, numa versão mais expandida, vibracionalmente, dimensionalmente, consciencialmente, ele consegue enxergar você com muito mais clareza. Então ele vê você como aquele bonequinho. O banco imobiliário está aqui, a casinha, o carrinho. Ele vê as possibilidades. Ó, se você andar 3 aqui, você cai ali na prisão. Se você andar 4, você tem a possibilidade de comprar casa lá na Oscar Freire. E daí por diante. Ele vai enxergando as probabilidades. O que ele está enxergando ali? Ele está enxergando suas linhas de tempo. Então, quando você faz o alinhamento com o seu eu superior, sua presença eu sou, sua consciência fonte, que é tudo que existe de bom e de melhor, vibracionalmente, que está na sua linha de origem cósmica, esses alinhamentos começam a acontecer. Por quê? Porque aos poucos você vai intuindo. A comunicação, o seu eu superior não vai aparecer na sua frente. A comunicação ela é intuitiva, são seus insights, suas percepções mais expandidas. É quando você ouve uma voz, faz aquilo. Não, faz aqui. Aí chega alguém na sua frente, te liga, ou você vê algum recado, tal coisa, não sei o que. Você fala, caraca, eu estava pensando nisso. Então, são os caminhos vibracionais que você vai fazendo esse alinhamento. Então, as linhas de tempo, elas conversam com o seu eu superior, elas conversam com uma realidade mais auspiciosa, elas conversam com a forma que você vai começar a lembrar quem é você nesse momento da experiência. É o momento que você começa a se desconectar com o jogo e se reconectar com a sua origem. E não tem problema se você não lembra se você é de Pleiades, de Sirius, de Arcturus, de Vega, de Andrômeda. Não importa, isso não importa. O que importa é que a conexão ela começa a se aflorar, expandir e vibrar de uma forma diferente. Porque se você conecta isso, verticaliza, ancora, começa a fazer os alinhamentos das linhas de tempo. Gente, não tem como dar errado. É uma consequência. Ah, Michele, então você que sabe tudo isso, sua vida é um alinhamento perfeito. Claro que não. Mas eu escolho o tempo inteiro qual é a ótica que eu vou ter durante aquela experiência. Às vezes eu posso, sim, me desestruturar emocionalmente. Eu sou uma pessoa humana. Eu estou aqui. Acontece. Me abalo, me entristeço, fico com raiva, xingo. Tá tudo bem. Sou eu, todas essas partes sou eu. Eu aprendi a aceitar essas partes que são minhas. Só que, quando você começa a fazer esse trabalho, que é um trabalho interno, vibracional, consciencial, dimensional, automaticamente a sua vida vai acontecendo um alinhamento. E aí, quando acontece um desvio, você já sabe o que você tem que fazer. Volta para o eixo, tá? Xinga ali volta, equilibra, respira. Faz o alinhamento, ancora. Você vai voltar para aquilo. Automaticamente você está entrando em linhas mais auspiciosas, que conversam com o quê? Com as linhas do coletivo. Então você está trabalhando individualmente, quanticamente, dimensionalmente, questões que são super amplas e que conversam com a realidade do coletivo. Então, eu acho que o meu principal papel é trazer isso de uma forma
fácil, palpável, sem receitas mirabolantes. Ai, mas o que eu preciso falar? Sente, ancora, respira, fecha os seus olhos. Não precisa ser um trabalho de 5 minutos, pode ser de 30 segundos, é esse tempo que você tem, tá tudo bem. A modificação, ela é homeopática, é o trabalhinho da formiga que constrói aquele formigueiro gigante por debaixo da terra. Ela não está preocupada se ela vai construir um prédio, o formigueiro inteiro, em uma semana. Ela não está preocupada com isso. Ela está simplesmente trabalhando e fazendo o que se requer. Quando? Agora. Só existe o agora. Então, eu acho que é trazer isso para uma realidade palpável, onde as pessoas possam experienciar isso de uma forma leve. Perfeito.